Olá, sétimo ano. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 4. Nós vamos fazer uma revisão sobre o capítulo que fala sobre a Península, a Reconquista da Península Ibérica. A Guerra de Reconquista refere-se às lutas travadas entre os cristãos ibéricos contra os árabes muçulmanos que tomaram a região da Península Ibérica. E dessa luta resultou-se a formação das duas primeiras monarquias centralizadas da Europa. Então, assim, a região da Península Ibérica, ela já era habitada pelos cristãos e os muçulmanos começaram a se expandir e a conquistar vários territórios, até que chegaram na Península Ibérica. Lá eles fundaram um califado, um reino muçulmano, e aí os cristãos que habitavam a Península Ibérica, eles fugiram para as montanhas e formaram o reino das Astúrias, ficaram lá. Então, assim, os muçulmanos, nessa região da Península Ibérica, eles começaram a desenvolver um forte comércio, realizaram várias atividades. Só que a população da Europa, ela começou a crescer muito, que eu já falei isso para vocês algumas vezes. E não foi diferente lá nas Astúrias. O espaço ficou pequeno, eles precisavam de espaço. Então os cristãos eles queriam retomar suas terras. Então eles começaram a se expandir, se aproximando das fronteiras árabes. E aí fundaram dois reinos. Só que na época, eles, para incentivar, para estimular que os cavaleiros, que os camponeses lutassem contra os muçulmanos, contra os mouros, contra os infiéis, espalhou-se o boato da existência do túmulo do apóstolo Santiago na região da Península Ibérica que era tomado pelos muçulmanos. Então isso aí foi mais uma razão para as pessoas aderirem. Então a Igreja Católica convocou uma cruzada para libertar a Península Ibérica, para expulsar os muçulmanos da região. Então assim, começou a guerra, né? Então assim, foram várias lutas, a guerra foi bem extensa e aos poucos os cristãos foram retomando seus territórios e os muçulmanos eles foram se isolando em Granada. Só que presta bem atenção, os cristãos nessa situação da reconquista da Península Ibérica, eles não utilizaram de muita violência, eles até no momento da chegada tinha muita violência, porque era o encontro dos cristãos com os muçulmanos. Mas os reis cristãos, eles não queriam matar os muçulmanos. Eles precisavam desses povos, porque eles não tinham tanta gente para habitar a região. Então eles optaram por conviver com essas pessoas, ou seja, nessa região da Península Ibérica, houve a convivência entre três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aí agora eu preciso que vocês abram na página 48 do livro de vocês. Na página 48 tem uma atividade, e essa atividade ela é o cooperação e fala dos vestígios, aqui ó, página 48, e fala sobre esse texto, é o cooperação, e ele fala sobre os vestígios da dominação árabe na Península Ibérica. Aí a primeira pergunta é se você tem alguma ancestralidade árabe. Eu não tenho, vocês vão responder, vão perguntar para a família de vocês aí. No segundo atividade, você conhece algum alimento, conhecimento, atividade cultural de origem árabe? Então, alimento, a gente conhece vários, né? Tem o quibe, tem a esfirra, tem o tabule, né? Conhecimento, os mapas, os algarismos, e na cultura a gente tem músicas e danças, tá? Agora eu preciso que vocês abram na página 49. Na página 49 tem um interpretando, tá? O interpretando, ele também fala da influência árabe, só que da influência árabe em nosso país. E a primeira pergunta é a seguinte: por que os portugueses apresentavam tantos hábitos
da cultura árabe. Por que os portugueses apresentavam tantos hábitos da cultura árabe? Devido à presença árabe aqui na Península Ibérica. Aqui não, lá na Península Ibérica, tá? Desculpa, gente. Devido à presença árabe na Península Ibérica. Na número 2, além da culinária, em que outros ramos da nossa cultura podemos encontrar a influência da cultura árabe? Além da comida, a gente pode encontrar a influência da cultura árabe na língua, na música, na arquitetura, na decoração, nas técnicas agrícolas e na irrigação, tá? A número 3, dos itens alimentares citados no texto, as pessoas de sua casa consomem algum deles? O texto está falando de vários temperos, de várias coisas que a gente costuma usar para se alimentar. Se consome, é para vocês escreverem aí, em caso afirmativa, qual? Para vocês escreverem qual é o que vocês mais utilizam. Na número 4, é para fazer uma pesquisa na internet e encontrar pelo menos 5 palavras portuguesas de origem árabe. Eu vou falar algumas aqui, mas se vocês quiserem colocar outras, é só procurar na internet aí. Ó, vamos lá. Açougue, álcool, alecrim, algodão, almofada, arroz, café, garrafa, laranja. Então, assim, para botar 5, vocês vão escolher aí. Agora eu quero que vocês passem para a página 52. Aqui, página 52 é um desafio, tá? O desafio é para encontrar palavras relacionadas à Península Ibérica, tá? Palavras essas são ibérica, mouros, árabe, Andaluzia, cruzada, reconquista e Sevilha. Então, vocês vão achar essas palavras aí. Vou repetir. Ibérica, mouros, árabe, Andaluzia, cruzada, reconquista e Sevilha. Agora eu quero que vocês passem para a página 53. Na página 53, a Península Ibérica, ela viveu um momento onde conviveram 3 religiões. Já falei isso para vocês: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E esse texto, ele tá falando, tem o autor desse texto, ele fala dessa convivência, tá? Aí na primeira pergunta é a seguinte: o autor afirma que a religião, naquele período, era mais que uma crença. Ele fala que é mais que uma crença. Explique essa frase. No livro, no texto, na quarta linha, vocês vão ver que o autor diz que é um padrão de comportamento. A religião não é só uma crença, é um padrão de comportamento. É isso que vocês vão escrever aí no número 1. Segundo o autor, a tolerância religiosa na Península Ibérica foi mais praticada pelas pessoas ou pelos governos? Vocês acham que as pessoas as pessoas eram mais tolerantes ou os governantes que eram mais tolerantes? Claro que as pessoas eram mais tolerantes e a gente não via política nenhuma para promover essa tolerância. Vocês vão escrever isso. Então, as pessoas eram mais tolerantes e a gente não via política nenhuma para realizar essa tolerância. E no número 3, é uma resposta pessoal, é a seguinte: em sua opinião, existe intolerância religiosa nos dias de hoje? Claro que existe. A gente liga a televisão e assiste vários episódios relacionados à intolerância. As pessoas não respeitam as religiões, julgam e fazem atos que a gente nem acredita que ainda possa acontecer, tá? Agora eu quero que vocês abram na página 55. Na página 55 tem um complete, né? É uma ação, página 55, é um complete, as palavras sobre a formação do primeira monarquia centralizada da Europa, que foi Portugal. Eu já falei isso para vocês. Letra A, tá assim. A derrotou as forças de Castela em um episódio conhecido como Revolução de Avis. Aí é para escrever Dom João. Tem as palavras no quadro, então eu só estou fazendo... É muito simples essa atividade. B. A atual capital de Portugal, Lisboa, desenvolveu-se muito, em parte, devido ao comércio marítimo.
da Idade Média. C. O primeiro reino centralizado da Europa no fim da Idade Média foi Portugal, muito fácil. D. O primeiro reino da dinastia de Avis beneficiou principalmente os mercadores, tá? Aí agora vocês vão virar a página. Vai ficar a página 57 e a página 58 para vocês realizarem durante essa semana. Continuando aquela rotina de estudo, na quarta-feira vocês estão recebendo a videoaula, quinta-feira atividade na plataforma e sexta-feira nós temos nosso encontro pela plataforma, tá? Muito feliz de pelo menos poder falar com vocês desse jeito aqui, mas já tá ótimo. Qualquer dúvida me manda mensagem. Beijo!